Salmo 119, versículo 1, ao versículo de número 8. Nós vamos fazer também uma leitura participativa. Vamos pensar hoje sobre o sola escritura, não de um ponto de vista histórico ou apologético. Vamos pensar nisso do ponto de vista prático da igreja, a partir do Salmo, que é um dos salmos da Torá. Salmos. Vamos aprender muito sobre Salmo e como vem sendo posto no livro de Salmos para o povo do Antigo Testamento, também para nós. Vou fazer uma leitura alternada. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe seus preceitos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por este dia. Obrigado por estarmos reunidos. Obrigado por nossa escola dominical. Obrigado pela vida em comunhão. Obrigado pela oportunidade de nos assentarmos, de ouvirmos a Tua palavra, recebermos o Teu santo ensino, ouvirmos as instruções do Eterno. Senhor, faça tudo o que nós vamos ouvir ir ao nosso coração. Venha também reger nossa vida. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da desobediência. Livra-nos, Senhor, da amargura de alma. Livra-nos da falta de contentamento. Livra-nos da ingratidão. Nosso coração esteja sempre posto, inclinado a louvar o Teu nome e aprender mais do Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Podem sentar, irmão. Crianças que forem participar da cantata, para delas lá atrás também. Tem algum aqui ainda? Pode ir lá para. Meus irmãos, eu vou falar a título de introdução várias coisas aqui em relação ao sola escritura, em relação ao dia da Bíblia, em relação a este salmo, Salmo 119, salmo importantíssimo dentro do saltério. Primeiro, quando nós falamos a respeito do sola escritura, vamos conceituar isso, né? A palavra sola significa somente. Escritura, em latim também, significa escritura. Este era um dos que chamamos de solas da reforma. Sola escritura ou somente a escritura. Este não é o único sola que foi ensinado no período da reforma, mas também tínhamos tota escritura. Não é um sola, mas a ideia é toda a escritura. Então a igreja adota apenas a escritura como sua norma, mas toda a escritura, não parte dela. Por quê? Isso é importante. Porque em vários períodos da igreja, antiga principalmente, com a heresia, por exemplo, de Marcião, tentava excluir alguns livros canônicos, sendo que eles não tinham harmonia com a fé cristã, ou tentava dissociar o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Então, se você adota apenas o sola escritura, você também pode afirmar hereticamente, você escolhe apenas alguns livros da escritura. Sola escritura, mas esses livros. Toda a escritura abrange mais, nos dizendo que a igreja adota toda a escritura ou todos os livros canônicos. Então, nós não vamos encontrar isso sistematizado em algum reformador, né? Os solas da reforma protestante. Mas isso vai acontecer no decorrer do processo de reforma
século XVI em diante. Então, quando chegamos meados do século XVII, puritanos, 8, nós já vamos ver a coisa mais consolidada. Não somente os solas da Reforma, mas também os cânones de Dort, que nós apelidamos posteriormente de tulipe ou 5 pontos calvinismo, porque no acróstico vai falar de cada ponto do calvinismo. Então, a crença em somente as Escrituras é algo interessante, porque, primeiro em termos históricos, a Reforma Protestante ela surge num período interessante, que é um período de ascensão do humanismo. O humanismo estava imperando naquele momento, era pensamento cultural e volta às fontes. A ideia do humanismo era que examinasse as questões primárias, as fontes primárias, para que se tivesse algum resultado satisfatório no quesito da verdade científica. Isso foi muito significativo, porque embora o humanismo tivesse vários desvios em relação à crença em Deus e à crença na obra de Deus na igreja, o humanismo era uma reação também ao catolicismo romano, privava de alguma forma o conhecimento dos homens, somente de avançar nesse conhecimento científico. Mas o humanismo acaba sendo algo providencial da parte de Deus, assim como aconteceu em outros momentos da história. Então, por exemplo, no período do primeiro século da era cristã, Paulo vai falar sobre a plenitude dos tempos ou plenitude dos gentios. Então, Jesus nasceu exatamente nesse período, da plenitude dos tempos ou no tempo dos gentios. A ideia aí é que Deus preparou o mundo até a plenitude, a ideia de esborrar o copo, né? Quando esse tempo chegou, então o Messias nasceu da Virgem Maria. O que contemplava o período da plenitude dos tempos? As estradas do Império Romano, a Pax Romana, estabelecia a paz em todo o território imperial. Isso foi substancialmente importante. Por exemplo, crê-se que o pai do apóstolo Paulo tenha sido um soldado romano e por isso Paulo herda a cidadania romana. Os irmãos lembram daquele episódio? Depois de ele ser açoitado, vão soltá-lo, ele diz: eu sou cidadão romano, venham aqui e me soltem. Então, possivelmente, ele herdou isso de seu pai, essa cidadania. Pelo fato de Paulo ser cidadão romano, ele tinha acesso a todas as províncias do império, todas as cidades do império. Esse foi um dos pontos que contemplou o período da plenitude dos tempos. Um outro ponto foi a língua grega. O grego koiné, que era usado na época, era o grego do mercado, né? Havia uma diferença entre o grego ático ou clássico e o grego koiné. O grego koiné era como se fosse o nosso nordestinês, oxente, né? Por aí vai. Então, no grego koiné se falava no mercado, era a língua dos negócios, ou inglês instrumental, podemos dizer assim. Então, o Império Romano acabou tendo uma unidade linguística também no que se refere à língua grega, embora o latim já existisse, fosse usado, mas o grego era uma língua comum para se negociar. Isso também facilitou a propagação do evangelho no mundo antigo, naquele período, porque se podia falar praticamente com pessoas de qualquer lugar que entendesse grego. Um outro ponto também que foi importante para a plenitude dos tempos foi a filosofia. A busca da filosofia pela verdade. A filosofia indagava a respeito das questões da vida e, basicamente, as perguntas que faz ou os problemas que se desenvolvem na filosofia são os mesmos problemas da teologia. Então, no que se refere à ética, no que se refere à cosmologia, no que se refere à ontologia, que se refere ao ser, o que é e o que não é, no que se refere à política, que é uma consequência da ética, no que se refere ao amor, aos sentimentos, às afeições, no que se refere à educação. Então, os mesmos problemas levantados pela filosofia, a teologia trabalha. Por isso que há uma ligação muito estreita, historicamente, entre filosofia e teologia. E havia uma influência muito grande, durante muitos séculos, de dois grandes filósofos do pensamento teológico da Igreja Antiga, Platão e Aristóteles. Platão foi aquele que foi o mentor, principalmente, do período da patrística, pais da Igreja, que ensinaram, dentre eles, Santo Agostinho de Hipona, por exemplo. O pensamento de Agostinho era um pensamento basicamente paulino, mas também um pensamento muito ligado a Platão. Então, por exemplo, Agostinho começou a defender, depois de sua conversão, o celibato,
porque ele entendia que a matéria era má. Orígenes também defendeu isso. Por Orígenes defender isso, chegou até um ponto extremo, né? Acabando ou finalizando a sua crença nesse sentido, causando castração sexual a si mesmo, por causa de um pensamento platônico e não bíblico. Então, o platonismo influenciou demais o pensamento teológico da igreja. Mais tarde, cá mais à frente, por exemplo, com Tomás de Aquino, que foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores teólogos que passaram por esta terra. A mente de Tomás de Aquino era algo fora do normal, nada parecido aconteceu depois com algum teólogo da igreja. Tomás era conhecido como o boi mudo da Sicília, porque ele era grande, era gordo, e ele não falava muito, mas escrevia muito. Diz a história que certa vez ele era um homem piedoso, para aquele contexto que ele estava vivendo, e os seus pais não queriam, principalmente seu pai, não queria que ele fosse padre, não queria que ele fosse um religioso. Então, trancaram Tomás de Aquino numa torre com uma prostituta. A mulher se despiu diante dele, não aconteceu absolutamente nada. Ele permaneceu casto. Então, se tornou depois um importante teólogo da igreja e certa vez, nos seus estudos teológicos, com seus colegas, Tomás de Aquino era um pouco aéreo, assim. Então, seus colegas chamaram ele e disseram: olha, Tomás, foi voando. E ele foi na janela ver. Todos riram. E aí ele virou para ele e disse assim: eu prefiro acreditar que um boi voa do que acreditar que meus irmãos mentiram para mim. Mas foi um grande nome, importante nome, principalmente para o período da Reforma, para o puritanismo. Mas haviam crenças muito misturadas com a filosofia nesse período antigo da igreja. O período da Reforma, então, esse período de ascensão do humanismo, a Reforma Protestante caminha muito tempo ao lado do Renascimento. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. E a música clássica surge na Idade Média. Tudo tem uma relação muito estreita, umas coisas com as outras. A música clássica está muito ligada à vida da igreja, à vida sacra, ao canto da igreja, à audição da música que louva ao Senhor na igreja. Isso acaba depois se popularizando. Naquela época não tínhamos Spotify, não tínhamos Deezer, não tínhamos CD, não tínhamos LP. Quem queria ouvir música tinha que ouvir o músico tocando. Isso fazia parte de toda aquela cultura que nós chamamos de clássica. Começa basicamente com a igreja. A cultura clássica da Idade Média, que começa basicamente com Agostinho, termina com Tomás de Aquino. A cultura clássica surge com a igreja. A igreja é responsável por isso. Mas, como eu disse, muitas coisas entraram e se misturaram, e a lente da igreja na interpretação das escrituras na Idade Média acabou sendo a filosofia e não a própria escritura. Por isso que a Reforma vai defender sola escritura. Vamos voltar às fontes. E quando os reformadores fazem isso, eles querem entender o que o texto diz em sua época, em sua língua, no seu contexto específico, para então fazer a aplicação correta desse texto no período em que eles estavam vivendo. Daí a importância do sola escritura. Os puritanos defenderam isso da mesma forma nas suas confissões de fé. Antes deles, muitas outras confissões surgiram, como a confissão gaulesa, escrita pelo próprio Calvino, como também a confissão belga, escrita por Guido de Bresse, que foi um aluno de Calvino, como as várias confissões luteranas, como a confissão de Genebra, catecismo de Genebra. Calvino publicou vários textos internos da igreja. Então ele apresentava o texto à igreja e aquilo era aprovado pelo presbitério e pela igreja, e aqueles documentos eram documentos próprios da igreja de Genebra. Então disse que o período do século XVII, o período puritano, produziu mais de 50 confissões de fé. Todas elas defendiam sola escritura, a eminência das escrituras sobre a igreja. A escritura é que governa a igreja. Então a nossa fé protestante é uma fé bíblica e histórica. A igreja sempre defendeu que a Bíblia é quem governa. E a Bíblia está acima dos papas, acima dos cardeais, acima da igreja.
acima de qualquer opinião humana. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso a importância do sola escritura. No decorrer dos anos, as coisas vão mudando de configuração, principalmente a coisa mais perto de nós. E nós temos uma necessidade, novamente, de afirmarmos sola escritura, porque agora o desafio não é mais a tradição romana em competição com as Escrituras. Agora o desafio é a experiência humana em competição com as Escrituras. Começa a se colocar a experiência no mesmo pé de igualdade das Escrituras. E isso não apenas em igrejas neopentecostais, também igrejas e crentes, igrejas reformados. Eles começam a colocar os seus sentimentos em pé de igualdade com a Escritura. Então eu não senti ainda, eu não vou viver dessa forma. Eu não senti ainda que tenho que perdoar, então eu não vou perdoar. Eu não senti ainda que devo ir todo domingo para a igreja, então eu não vou. Quando eu sentir no coração, eu vou. Então é um grande desafio, porque o nosso período necessita da reafirmação de somente as Escrituras. Começa a se inserir no nosso tempo, nos nossos cultos. Várias coisas, na verdade, são aberrações, e não provém das Escrituras, e elas não ordenam, por isso necessitamos reafirmar: somente as Escrituras podem reger o culto a Deus. Somente as Escrituras podem reger a vida dos crentes. Somente as Escrituras podem reger as famílias, os casamentos dos crentes. Somente as Escrituras podem reger a visão de mundo que os crentes devem ter. Somente as Escrituras. Mas o que é que acontece no nosso tempo? Alguém é crente na igreja e afirma que crê nas Escrituras, mas em termos políticos, por exemplo, ele começa a afirmar coisas opostas às Escrituras e até satânicas. Porque eles vão abandonando a crença nas Escrituras e começam a acreditar que o mundo é uma coisa, a igreja é outra coisa. Começa a colocar uma igreja dentro de uma bolha. E diz: o que a igreja diz aqui é para ela mesma, não para fora. Mas o que o mundo está dizendo lá fora, se nós não reagirmos afirmando as Escrituras, vai penetrar aqui dentro, vai estourar a bolha e vai secularizar tudo dentro da igreja. Então a consequência disso é: o povo de Deus vai abandonar as Escrituras. O que aconteceu no período do rei Josias. Observe que Ilquias, sacerdote, encontra a palavra de Deus na casa de Deus. A palavra de Deus estava perdida na casa de Deus, irmãos. Perdida. Então um sacerdote, um religioso, encontra. Josias já estava empreendendo uma reforma política, uma reforma religiosa, mas sem a palavra de Deus. Aquele texto é muito significativo. Então Deus providencialmente traz à mão do rei a lei. Vamos convocar o povo à fidelidade à aliança. Isso só pode ser feito através da palavra. E Josias é um grande rei reformador. Embora não tenha conseguido finalizar o seu trabalho, mas ele foi um grande rei reformador. Então, na verdade, as Escrituras falam de reforma em vários momentos. Observe os reis reformadores do reino de Judá. Todos eles reformaram. Todos eles foram reformadores. E eles partiam de onde? Da lei. Porque não há reforma sem a palavra. Não é possível haver reforma sem a palavra. E não é possível haver avivamento sem a palavra. Porque uma reforma é um avivamento. Quando o povo observa a reforma, crê na reforma e vive pelo que a reforma ensina, que são as Escrituras, isto é um avivamento. O avivamento não é barulho. O avivamento não é a abundância de dons espirituais. Avivamento é um povo constrangido por seu pecado e busca o seu Deus para viver em santidade, que ama a palavra, que ama o culto, que ama louvar a Deus e que ama viver como Deus afirma nas Escrituras. Então, esse é o efeito direto do sola escritura. Nós temos outra aberração acontecendo no nosso meio. Muitos crentes reformados que afirmam categoricamente o sola escritura, mas eles vivem como imorais. Gente impura. Gente infiel ao Senhor, escandalizando o nome de Deus no mundo. Mas afirmam sola escritura, afirmam que são reformados, afirmam que creem nas verdades da reforma, mas essas verdades ainda não penetraram o seu coração. As verdades da reforma não devem ficar apenas no âmbito do intelecto, deve descer ao coração e governar toda a vida. Quando nós então observamos o Dia da Bíblia, que foi criado em 1549, ainda século XVI, na Grã-Bretanha, do bispo Cranmer. Era um homem de considerável inteligência naquele período, e ele incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. E aquilo foi significativo para aquele período, porque era um período que o povo estava
retornando às Escrituras e ao seu interesse nas Escrituras. Então, aquele dia foi determinado como o dia da Bíblia, como um dia especial. Qual é a finalidade desse dia? É adorar a Bíblia? Obviamente que não, né? Os reformados, os protestantes, são acusados por Roma de serem bibliólatras. Eles adoram a Bíblia. Não adoram a Deus, eles adoram a Bíblia. Tudo deles é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia. Mas é verdade, tudo da gente é a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Porque Deus se revelou através da Bíblia. Nós cremos que o que Deus disse sobre ele ali é o que basta para nós, para que vivamos a nossa vida comum aqui como igreja. Então, esse dia foi criado basicamente para que o povo intercedesse em favor da leitura da Bíblia. Por que o dia da Bíblia surgiu? Não era para adorar a Bíblia. É para que a igreja orasse para que os cristãos lessem a Bíblia. Século XVI. E já era difícil o povo ler lá, no olho do furacão da reforma. Imagina hoje. Há alguns anos ouvi uma palestra do Dr. Shedd dizendo o seguinte: o Brasil é o país que mais vende Bíblia no mundo. Eu não sei se lê, mas vende. Talvez em sua casa você tenha mais de 5 Bíblias. De todo tipo. Amarela, azul, verde, atualizada, mais que atualizada. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da criança, né? Bíblia de estudo da reforma. Tem vários tipos ali de Bíblia. Você está lendo? A Bíblia é cara para você, a leitura da Bíblia é importante para você. Você que está aqui hoje e está, nossos seminaristas, você tem lido mais a Bíblia do que os seus livros teológicos? Você tem tempo diário com as Escrituras? Você está com a cabeça enfurnada na teologia, mas não lê mais sua Bíblia? Sua Bíblia mandou lembranças para você. Quando essa data chega no Brasil, em 1850, se dá quando os missionários vem aquela leva de missionários para o Brasil. Depois disso vai chegar Calley, né, nesse mesmo período, Dona Sara. Mas a primeira manifestação pública disso, o Dia da Bíblia, é promovida pela Sociedade Bíblica do Brasil em 1948, no Monumento do Ipiranga, São Paulo. A partir daí, os evangélicos começam a pensar nas Escrituras nessa data, em oração, para que a igreja leia. Nós temos alguns dados interessantes. Por exemplo, em 1557, os calvinistas trazem a Bíblia pela primeira vez para o Brasil em francês ainda, né? Em 1712, um navio holandês traz 150 exemplares do Evangelho de Mateus em português, na tradução de João Ferreira de Almeida. Em 1751 é publicado em Portugal a primeira Bíblia completa em português, tradução de João Ferreira de Almeida, que era um protestante, viu? João era um protestante. Mas só em 1814 é que chega ao Brasil, de fato, uma leva maior de impressões das Escrituras e o povo começa a ter mais acesso. Quando nós pensamos, irmãos, no valor das Escrituras, a partir da própria Escritura agora, não mais na história, trata da Bíblia, mas em relação às Escrituras, nós precisamos ter algumas coisas esta manhã. O livro dos Salmos é um livro que contém 3 salmos da Torá. Vocês sabem quais são? Sabem? Quem chuta? Salmo 1, ele que medita na lei do Senhor. O 19, Salmo 119. Nós temos, nunca mais esqueça, 3 salmos da Torá. 3 salmos que enaltecem a palavra de Deus. A ideia aqui de enaltecer não é para a gente adorar a palavra de Deus, é para mostrar a glória de Deus na sua palavra. A própria glória da palavra, porque ela honra a Deus. Vá para o Salmo 1. Há uma curiosidade na edição
o livro de Salmos em relação aos Salmos da Torá. Na verdade, há várias curiosidades, né? Eu não tenho condição de falar sobre tudo. Mas há muitas coisas interessantes. Por exemplo, nós temos vários salmos da criação. Temos o Salmo 24, nós temos 19, que também é um salmo da criação. Como Deus se revela na criação. Todos os salmos da criação mostram a glória de Deus na criação e a glória de Deus na sua lei. Todos eles. Nunca se fala apenas da criação. Sempre se fala da criação, da lei de Deus. Quer dizer que Deus, em primeiro lugar, que Deus se revela na criação, segundo, que Ele se revela na sua palavra. Mas a importância de estar ali a palavra de Deus naquele salmo é o seguinte: é impossível você fazer a leitura correta desse primeiro livro da revelação, que é a criação, sem o segundo livro. Você só entenderá perfeitamente o livro da revelação de Deus na criação se você tem o livro da revelação especial, que é a lei de Deus. Para nós hoje, são as Escrituras. Quando você lê Salmos, observe isso, esses Salmos da criação. Outra curiosidade que nós vamos observar é que sempre está anexado a um salmo da Torá, 19 e 119, sempre está anexado outro salmo que fala do Messias. Sempre. Na verdade, o livro dos Salmos começa falando do Messias. Veja como é interessante. Verso 1 do Salmo 1. Bem-aventurado o varão, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escravos. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e quanto faz, será bem sucedido. Ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Em primeiro lugar, o Salmo 1 fala de dois tipos de ouvintes da Torá. O que é Torá? Vocês lembram? A lei de Deus. Falar Torá significa instrução. Você refere ao Pentateuco. Eu me lembro de um aluno que eu tive no seminário. Eu disse: o que é o Pentateuco? Pastor, é muito difícil a resposta. Eu disse: são 5 livros, meu irmão. Aí ele: isso aí eu sei. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E pastor, assim. Esse salmo mostra dois tipos de ouvintes. O piedoso, ouvinte piedoso, medita na lei do Senhor, e o ímpio, que despreza a lei do Senhor. Mas há alguns detalhes aqui. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja a ideia aqui da progressão. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Veja que a ideia aqui, bem-aventurado é o homem que não vai sendo paralisado pela impiedade. Ele não anda, ele não para e ele não assenta para ouvir os ímpios. Mas o que é que ele faz? Antes, ou o contrário disso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Outra coisa que nós devemos entender nesse salmo é que há aqui uma recomendação para nós, que a gente não considera muitas vezes, que Deus deseja que pelo menos 2 vezes no dia nós meditemos na sua lei. Aqui. Mas você pode dizer assim: pastor, você não sabe, eu sou muito ocupado. Estou muito ocupada. Sabe quem era Josué? No Antigo Testamento. Sabe qual era a função de Josué? Josué era um general. Você acha que um general é ocupado? Um major, feito Alberaci, você acha que ele é ocupado? Um homem que estava ali investido de autoridade para invadir Canaã e tomar a terra. Eram várias batalhas, irmão. Foram várias conquistas. Basta você ler o livro de Josué. Vocês concordam que Josué era um homem muito ocupado? Mas Deus disse a ele: medite dia e de noite, 2 vezes. Ele era ocupado. Não há desculpa.
Você diz assim, não tenho tempo, sempre se lembra do que eu disse hoje. Josué tinha. Josué tinha. Mas outra coisa que nós consideramos aqui é o seguinte. Veja como o versículo 3 ensina uma questão. Este homem que medita na lei do Senhor é como árvore plantada junto à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Você crê nisso? Tudo que você faz é bem-sucedido? É? Eu não. E agora? Você pode dizer, então é por infidelidade minha. Será? Paulo queria pregar em determinados lugares, ele era preso. Era Paulo infiel? Não era, né? Como é que isso aqui se cumpre na nossa vida? Tudo que a gente faz será bem sucedido se a gente medita na lei do Senhor. Só é possível com Cristo. Na verdade, este bem-aventurado, Salmo 1, é Cristo. Tudo quanto ele faz prosperará. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. E o fruto do seu trabalho é o que Isaías disse. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará. É a salvação, ou são as várias operações do Espírito para a salvação dos fiéis. Então, o homem bem-aventurado, ou o varão bem-aventurado, Salmo 1, é Cristo. Isso tem uma extensão a nós, porque nós somos salvos por meio deste varão bem-aventurado. Nos tornamos bem-aventurados dele, porque somos seu corpo, então estamos ligados a ele. Não apenas isso, Salmo 2 também. Olha, vire seu rosto. Salmo 2. Veja o que o texto diz. Porque se enfurecem os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. A palavra ungido aqui é Messias. Dizendo, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas, e se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Essa passagem não pode ser aplicada a nenhum rei de Israel. Deus deu a que rei de Israel todas as nações por herança? Que rei de Israel ouviu do Senhor? Tu és meu filho, hoje te gerei. A Jesus ouviu. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. O salmo da Torá sempre está acompanhado de um salmo que trata sobre o Messias. No caso do primeiro salmo, está presente as duas coisas. Um salmo que trata sobre o Messias. Agora vá para o Salmo 150. Quantos salmos tem o livro dos Salmos, irmãos? O Salmo 1 começa falando do Messias. O último salmo nos diz o seguinte, a respeito daquele de quem diz o Salmo 1. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O Salmo termina, o livro dos Salmos termina nos dizendo que nós devemos louvar a esse Deus Salvador. Todos os Salmos ensinaram. Agora, uma outra curiosidade. No livro dos Salmos, há uma divisão de vários livros dentro do livro dos Salmos. Quantos livros tem no livro dos Salmos? Por quê? Por causa dos 5 livros de Moisés. O livro de Moisés, a Torá, é a instrução de Deus para o seu povo, não é assim? E os 5 livros dos Salmos nos ensinam a como respondermos às instruções de Deus ao seu povo. Isso foi editado propositalmente dessa forma, talvez pelo sacerdote Esdras. Agora vamos para o Salmo 19.
Aqui nós temos um salmo que ensina sobre a revelação geral e a revelação especial. Verso 1 ao verso de número 6, nós temos uma referência à criação de Deus, a como Deus se revela na sua criação. Do verso 7 ao verso 14, nós temos referência à lei de Deus. Então, o verso 7 nos diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Veja o verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Percebe o que é que o salmista está fazendo aqui? Davi? No verso 14, ele nos diz o que é a lei do Senhor, ou seja, ela é perfeita, a qualidade da lei do Senhor, ela é perfeita, o que ela faz em nós, ela restaura a alma, ela é o testemunho do Senhor para nos dar sabedoria, é o que ela faz, o que ela é e o que ela faz. No verso 14, veja como é bonito isso, né? Como é construído pelo salmista, mas por direção do Espírito Santo, por inspiração do Espírito Santo. No verso 14, nós aprendemos a como nós devemos responder a essa lei que me dá sabedoria. Qual é a minha resposta a essa lei que é perfeita, que restaura a minha alma e que me dá sabedoria? A ideia aqui, no verso de número 7, de restaurar a alma, a palavra restaurar aqui tem uma ideia de ossos sendo juntados de novo, um osso quebrado sendo juntado de novo. Colocar o que é quebrado no devido lugar e restaurá-lo. Então o verso 14 me diz, como resposta a isso, sabendo que ela restaura, sabendo que ela me dá sabedoria, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A ideia de redentor aqui é uma ideia de libertador. A ideia de libertar aqui é uma ideia de libertar do pecado do meu coração. É o que vai dizendo o Salmo, versículo de número... Veja, volte comigo um pouquinho mais. Versículo de número 8, veja. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Então, a ideia aqui é que o meu coração não é puro, o meu coração não é reto, e o mandamento do Senhor é puro e a lei do Senhor é reta. Então, ela guia meu coração e guia meu pensamento para isso. O temor do Senhor é límpido. A ideia do temor aqui está relacionada à lei. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Mas eu não sou alguém constante em obedecer a Deus. A lei do Senhor é reta, eu não sou reto. A leitura correta aqui é sempre em contrastes. O que é a lei de Deus e o que eu sou. Dessa forma que eu devo ler. O que é a lei de Deus e o que eu sou? Veja o verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilado dos favos. A palavra de Deus é desejável, mas eu não a desejo. Por que eu não a desejo? Por causa do pecado do meu coração. Veja o verso 11. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Veja que o ímpio, ou o pecador, ele é cego aos seus próprios pecados. Aqui estamos falando, basicamente, também do crente. Então, quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Ou seja, eu posso ser cego a determinados pecados que eu cometo. Eu posso não vê-los, não observá-los, não discerni-los. Então, o que é que o salmista me ensina? Salve-me pecados que me são ocultos. Perdoa-me, Senhor, de pecados que nem eu sei que eu estou cometendo, eu não tenho consciência deles, mas estou cometendo. Porque o pecado é tão voraz dentro de mim, que me leva a pecar contra o Senhor. Aí no verso seguinte, isso é reiterado. Também da soberba guarda o teu servo. Ela não me domine. Em contraste, a soberba não deve me dominar. Quem deve me dominar? A lei do Senhor. O pecado não deve me dominar. Quem deve me dominar é a lei do Senhor. Serei então irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A ideia de transgredir aqui está diretamente ligada à lei do Senhor. Você transgride a lei. Então serei irrepreensível quando o Senhor me conduzir na sua palavra, eu não transgredirei a lei. Porque quando eu transgrido a lei, eu peco.
Vamos para o Salmo agora 108. Este é um salmo que antecede o Salmo 119. Veja só. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem o Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu, e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei o que me poderá fazer o homem. Observe a partir do verso 6. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Que rei pode dizer isso em Israel? Verso 11. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empunharam-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força, meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei. Contarei as obras do Senhor. Fala de quem? Volte agora para o Salmo 20. É um salmo de Davi também. Verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Teu santuário te envie socorro, desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. E em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Está falando de quem? Há um pacto feito entre o Pai e o Filho na eternidade antes da criação do mundo. Nós chamamos de pacto da redenção. Cristo faz votos ao seu Pai. Cumpriria esse pacto. Que viria, que encarnaria, ressuscitaria para salvar os eleitos. Ele passaria por tribulações. Ele passaria por abandonos, por angústia. Mas ele seria vitorioso. O que é que vem antes do Salmo 20? O Salmo da Torá. Porque é impossível, o ensino é esse, irmãos. É impossível entendermos a lei de Deus em Cristo. É impossível conhecermos a palavra do Senhor em Cristo. Agora vamos para o Salmo 19. Vou começar agora, viu? 9 não, 119. Bem-aventurados, irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, ou felizes, ou muito felizes, grandemente felizes, irrepreensíveis no seu caminho. Quem são os irrepreensíveis? Não é uma ideia de aquele que nunca erra, mas é uma ideia de integridade. Aquele que está inteiro no caminho do Senhor. Então, este anda na lei do Senhor.
Percebe a relação, Salmo 119, verso 1, com o texto do Salmo 1, diz que o bem-aventurado não anda com o ímpio. Verso 2. Bem-aventurados que guardam as prescrições e o buscam de todo o coração. A ideia de guardar aqui tem um paralelo com o Salmo 1 de deter-se. Crente, piedoso, detém-se na lei do Senhor. E guarda, a ideia de guardar é uma ideia de estar comprometido com a lei do Senhor. Veja o verso 3. Não praticam iniquidade. Iniquidade é maldade. E andam nos seus caminhos. Observe que ando na lei do Senhor, eu guardo, eu busco de todo o coração na sua lei. Não há como buscar a Deus apartado do que Ele diz mesmo na sua palavra. Como efeito de andar com o Senhor, de buscar o Senhor, eu não pratico maldades. Há um resultado exterior do meu andar com Deus, na sua palavra. Não é possível alguém andar com Deus, o seu caminho, por meio de sua palavra, e ter um coração mau, exercendo maldades. Claro, todos nós temos um coração mau, né? Somos pecadores. Mas no sentido de estar exercendo maldades. Não praticam iniquidade, ou não praticam iniquidade. Não está comprometido com a maldade. Eles andam nos caminhos do Senhor. Verso 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Vocês conseguem cumprir à risca? A ideia aqui, uma tradução melhor, eu acho, seria aqui: sejamos fiéis. Ordenaste os teus mandamentos para que sejamos fiéis a eles. A ideia de fidelidade está relacionada à ideia de guardar, do verso 2. Está relacionada à ideia de andar. Então, eu ando, eu guardo, eu sou fiel. É uma consequência. Um escalado no Salmo. Eu ando, eu guardo, eu sou fiel. Eu permaneço. Né? Veja o contraste com o Salmo 1, novamente. Não anda, não se detém, nem se assenta. Aqui nós temos: eu ando, eu guardo, eu cumpro. A ideia de cumprir aqui é permanecer. Permanecer. Eu permaneço na palavra de Deus. Veja o verso 5. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe teus preceitos. Então, está muito ligado a essa questão dos Salmos, né? A ideia de ser fiel à lei de Deus está muito ligada com a ideia de caminhar, de vereda, de caminho, de passos. Porque isso também tem uma relação com a saída de Israel do Egito. Israel caminhou 40 anos no deserto, mas boa parte dessa caminhada não foi uma caminhada com Deus. O povo deveria ter caminhado com Deus. E os salmistas estão nos ensinando sempre a nossa caminhada também será desértica. Há duas formas de caminhar no deserto: sem Deus e com Deus. Nós estamos caminhando como? Estamos caminhando em obediência, guardando a lei do Senhor e sendo fiéis a ela, ou estamos caminhando em desobediência? Porque isso é possível, irmãos. É possível sabermos que Deus está nos provando em determinadas situações e permanecermos infiéis na provação. Mesmo sabendo que a finalidade da provação é nos santificar, mas permanecermos infiéis na caminhada. Então é possível caminhar sem Deus. É possível caminhar com Deus, por meio de sua palavra. Verso de número 6. Então não terei que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos.
Veja, aqui agora nós temos, no verso 7, uma relação não apenas à ética, a caminhar conforme a palavra de Deus, mas em relação à gratidão. A gratidão de andar com Deus. Isso aqui é muito significativo, irmão. Porque há muitos cristãos que vivem padecendo por causa da obediência. No sentido interior, não no sentido de sofrimentos externos. No sentido de que para eles é um peso terrível obedecer a Deus em determinados assuntos. Devemos lembrar que Jesus nos disse que os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles podem se tornar pesados para nós por causa da nossa desobediência. Eles podem se tornar muito pesados. Quando consideramos várias outras coisas, deixamos a obediência ao Senhor a parte da nossa caminhada. O salmista nos ensina que devemos ter um coração grato. Então, assim, caminharemos de forma íntegra. Isso aqui é muito interessante. Porque a gratidão, a ética, está ligada à integridade. A ideia de integridade, repito, está ligada à inteireza. Significa inteiro, não partido. Um crente pode estar caminhando espiritualmente, mas não ser íntegro. E aqui, íntegro não tem um sentido que é um contraste com imoral. Entende, irmãos? Não é esse o ponto. Íntegro é dizer inteiro, eu estou todo aqui. Então, se já aconteceu com você, já aconteceu. Você é um ser humano igual a mim. E você está conversando com uma pessoa, ela está olhando para você, mas você sabe que ela não está ali. Né? Isso acontece direto. Minha esposa está falando as coisas, eu estou olhando para ela assim. Ela faz, eu disse o quê? Pô, minha filha, confia em mim. Acontece, né? Você já teve a experiência de você conversar com uma pessoa que ela não deixa você falar? E tem uma hora que dá um nó no seu juízo, assim, você não entende mais nada. Você só fica assim, aham, é verdade, realmente. Ô, rapaz, ele tem que tomar meu remédio. Você quer inventar alguma coisa para sair daquela conversa? Você não está integralmente ali. Acontece da mesma forma no culto. O corpo pode estar aqui, mas a alma está penada por aí, por outro canto, pensando nos problemas. Estar integralmente diante de Deus é estar inteiro. Então, quando eu tenho um compromisso ético com a palavra de Deus, eu também terei gratidão a Deus por viver com Ele e caminhar com Ele. Isso me faz, então, ser íntegro. Eu observo os benefícios da palavra de Deus para a minha vida, me sustentando. Mas algumas questões aqui devem ser entendidas nessa porção. Primeiro, quando o salmista fala da lei do Senhor. Então, a lei tem a função aqui de nos ensinar sobre os nossos pecados. A lei adverte-nos contra os nossos pecados. Por isso, o uso do termo lei. Adverte-nos sobre os nossos erros. Assim é o uso comum também no nosso meio jurídico. Que é uma lei, a lei nos mostra como devemos andar e não andar em erro, mas andar em acerto. Então, o uso da palavra lei aqui é justamente isso. A lei vai nos advertindo qual é o caminho. Segundo uso aqui que nós temos nesse salmo, no verso 2, são prescrições ou testemunhos. Isso se refere à norma de vida. A palavra de Deus é nossa norma de vida. Nos ensina como viver, como seguir sua vontade. Então, não é apenas nos dizer o que não devemos fazer. Ela também aponta qual é o caminho. É por aqui que você deve ir. Caminhos do Senhor também aparece, né? No verso 3. Caminhos do Senhor, ou a sua vontade. Caminhos do Senhor aqui é um sinônimo teológico de sua vontade. Então, estou nos caminhos do Senhor, estou andando em sua vontade. Preceitos ou mandamentos, no verso 4. Preceitos do Senhor nos falam de seus mandamentos, que apontam o caminho a seguir. Nos dizem para onde nós devemos ir. Todos esses termos estão ligados aqui. Mas no verso 7 nós temos o termo juízos, no verso 5 temos o termo decretos. A ideia de decretos aqui tem a ver de fato com a soberania de Deus. O entendimento primário dele é em relação ao decreto de Deus mesmo. E Deus decreta todas as coisas. A palavra de Deus são os seus decretos. Então mostra que ele é soberano em sua vontade revelada nas Escrituras e eu não sou. Ele é o Senhor e eu não sou. Leia sempre isso em contraste. Observe o que a Escritura diz e observe sua vida.
Deus é soberano e eu não sou. A sua palavra diz isso, mas eu quero outra coisa. Mas quem é o soberano? Então o que é que eu devo fazer? Fazer a vontade dele. O problema é quando nós vamos nos colocando como soberanos na nossa vida. A nossa sociedade, a nossa cultura nos ensina isso. Você é dono da sua vida. Você é dono do seu nariz. Você é dono do seu dinheiro. Você é dono do seu carro. Olha que não é, né? Dono mesmo é o Estado. Você é dono. Você é dono. Você é dono. Você é dono. Enquanto a palavra de Deus vai dizer, Deus é o dono. Ele é o soberano. Você administra o que ele lhe deu. Então, a vontade dele é mais importante do que a sua. A vontade de Deus é mais importante do que a sua. Quando fala de retos juízos, verso 7, a função aqui da palavra de Deus é que ela não é apenas, ela apenas não adverte, ela não aconselha, ela julga. A palavra de Deus nos julga. Senti dizer, você está errado. Um exemplo claro disso é Natã repreendendo Davi. A parábola da ovelha. Dizendo ao rei, você está errado. Irmãos, o grande ponto é o seguinte, nós não apenas interpretamos a Bíblia. A nossa relação com a Bíblia é uma relação de mão dupla. Quando nós lemos as Escrituras e entendemos as Escrituras, elas nos interpretam. A Escritura diz quem somos. Ela fala das nossas intenções, dos nossos pecados. Ela nos diz, se você for por aqui, você vai estar em desobediência a Deus. Vão ter consequências disso. A disciplina do Senhor vai lhe alcançar. Ela nos julga. A mão de Deus nos alcança providencialmente muitas vezes por causa da nossa perseverança no erro. Com os mandamentos do Senhor, seus retos juízos também nos julgam. O que aprendemos aqui, meus irmãos? Aprendemos que a palavra de Deus é a única norma espiritual para a nossa vida. Você vai continuar vivendo sem ler a Bíblia? Todos os dias se lembre disso que eu vou dizer. Cada dia que se passa, você não leu a Escritura, você disse, não quero ouvir ao Senhor hoje. Não preciso de Deus hoje. Não preciso das suas recomendações para a minha vida hoje. O pastor, é tão difícil ter tempo. Ele dá um conselho amoroso. Arrume. Arrume tempo. Organize a sua vida. Você vai perceber que se a palavra de Deus tiver prioridade na sua vida, todo o resto vai estar organizado. Se ela não tiver, a bagunça vai continuar grande. Não leve isso como algo pensável. Não lermos a Bíblia, se você sabe ler, você não lê a Bíblia, você está pecando contra Deus. Porque Deus lhe deu a palavra. Você leia. A Bíblia nos julga, nos examina, nos denuncia. E é por isso que muitas vezes, quando estamos andando em pecado, a primeira coisa que fazemos é deixarmos de lê-la. Porque nós não queremos confronto. Nós não queremos que Deus nos diga que estamos errando, estamos pecando, estamos indo no caminho oposto ao que Ele está dizendo. Então nós vamos afastando. Então o que é que Deus faz? Deus usa outros meios providenciais para nos corrigir. Lembrando do que o texto sagrado diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer do que sacrificar. O seu culto será inteiro. O seu culto particular a Deus será mais inteiro, será mais íntegro quando você, durante toda a semana, meditar na palavra do Senhor. E agora eu quero chegar ao fim, falando algumas coisas importantes sobre a leitura das Escrituras. Os conselhos sobre a leitura das Escrituras.
Primeiro, você não precisa ler 10 capítulos por dia. Às vezes se tem essa percepção errada, eu tenho que ler 10 capítulos por dia para que eu leia bem a palavra de Deus. Pode ler 10 capítulos e não entender nada. Entender nada. A questão não é a quantidade, mas a qualidade da sua leitura. Quando você lê as Escrituras, tenha em mente uma coisa. Primeiro, de um tempo para cá, sempre, na verdade, desde que eu me entendo por gente, sempre eu escutei o seguinte: tem que ler a Bíblia toda em um ano. E aí eu comecei a me perguntar, por quê? Por que eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano? Por que eu não posso ler em 2? Em 3? Por que eu não posso demorar mais? Porque eu tenho que ler em um ano. É só para dizer depois, eu li a Bíblia toda em um ano. Eu li a Bíblia toda em um ano. Ou aquelas igrejas que dão um diploma ao crente que leu a Bíblia toda em um ano. Né? Muito bem, você recebeu um diploma pelo que você devia ter feito. Faça uma boa leitura das Escrituras. Mas o que pode ajudar numa boa leitura das Escrituras? Uma tradução das Escrituras que você entenda. Você compreenda. Uma boa letra. Tipo essa minha. Dá para ler lá de trás, eu acho. Eu acho que o Wellington dá para ler lá de trás, sabe? É grande, né? Tenha uma Bíblia com uma letra, uma fonte confortável para a sua leitura. Tenha um contato com ela. Nós vivemos num tempo que muitos crentes estão lendo de modo digital. Não é pecado ler em aparelhos digitais, mas a possibilidade da sua concentração ir embora é muito grande, principalmente se você lê no celular. Você está lendo a Bíblia, chega uma mensagem do WhatsApp, chega uma notificação no Instagram, chega a mensagem do Pix, aí que você para de ler mesmo, aí você vai ver na hora. Deixa eu ver aqui. Ô glória. Use o livro. O livro. Tenha a sua Bíblia. Você gosta de riscar, de fazer anotações, né? Faça isso. Eu sei que tem crente que gosta. Aconteceu umas coisas curiosas. Eu pregar o mesmo sermão, tipo 4 anos depois, o crente dizia assim: o senhor pregou tal dia nesse texto. O senhor falou isso e isso. Do mesmo jeito que o senhor falou hoje. Como é que você sabe? Isso está aqui na minha Bíblia, anotado. Todos os sermões. Então, tem uma leitura intencional das Escrituras. Você pode adotar um programa de leitura, pode seguir uma leitura sequencial a partir de Gênesis ou a partir do Novo Testamento. Você pode ter um tipo de leitura cronológica, que você vai lendo textos paralelos que ocorreram no mesmo tempo, tem uma dimensão cronológica que aconteceu, porque os livros não estão dispostos em ordem cronológica, estão dispostos em ordem de gênero literário. Tem os livros da lei, né? Tem os livros históricos, profetas anteriores, você tem livros poéticos, profetas posteriores, maiores e menores, evangelhos e por diante. Então eles são estruturados de modo por gênero, estilo literário. Os puritanos diziam o seguinte, que a oração atrai a leitura da palavra de Deus e a leitura atrai a meditação. Você lê a Bíblia sem orar e sem meditar, você leu errado. Leu apenas de modo informativo. Você lê igual você lê uma bula de remédio. Você medita numa bula de remédio? Às vezes a gente medita, né? Meu Deus, estou tomando esse negócio, só quanta coisa vai dar errado dentro de mim. Né? Aí você passa uns dias ali pensando naquele negócio. A forma que a gente lê a Bíblia não é a forma que a gente lê uma bula de remédio, não é a forma que a gente lê um outdoor, não é a forma que a gente lê uma manchete, jornal. É uma leitura acompanhada de oração. Você ora antes de ler, durante a leitura e depois que termina. Não se consegue fazer uma leitura produtiva das Escrituras sem oração. A oração vai regando a leitura das Escrituras e elas vão penetrando em nós. Isso deve ser acompanhado de meditação. Qual é a ideia bíblica de meditação? É a ideia de ruminar. Sabe os animais que ruminam? Eles comem, engolem, a comida volta, ele mastiga de novo, engole, depois volta, mastiga de novo. Isso é a meditação. A meditação transcendental, né, na yoga,
é você esvaziar-se de si mesmo, né? Senta lá, cruza as pernas, fica tentando esvaziar. A meditação bíblica é outra coisa. Você não esvazia, você preenche. Coloca. Você pensa nas coisas de Deus. Então, por exemplo, os puritanos diziam que é bom meditar sobre os atributos de Deus, isso relacionado à sua vida. Então, hoje, por exemplo, você medita sobre a bondade de Deus. Como a bondade de Deus lhe alcançou toda essa semana. Passa ali alguns minutos pensando sobre isso. Sei que no nosso tempo é difícil passar meia hora parado. Principalmente para quem tem filho. Né? Você até quer. Você até pede a Deus, ô Senhor, eu só queria me sentar aqui um pouquinho e ficar parado aqui um pouquinho. Mas pense na bondade de Deus em relação à sua vida durante toda essa semana. Pense na onipotência de Deus, como isso apareceu nos últimos dias na sua vida. Medite nos seus pecados. No que você pecou e no que a Escritura diz sobre esse seu pecado. Pense sobre isso. Isso é uma autoavaliação bíblica. É examinar-se a si mesmo. Nós perdemos a prática da meditação, irmãos. Nós não estamos lendo devidamente a Bíblia, a meditação piorou. Porque nós não estamos com um compromisso de refletirmos sobre Deus, a sua palavra e sobre nós mesmos. Medite sobre sua família. Medite como tem sido a vida de vocês em relação ao Senhor, em relação à palavra, em relação à igreja, em relação ao amor familiar. Medite se isso está glorificando a Deus ou não. A meditação é fundamental para a leitura bíblica e para a vida do cristão. Leia a Bíblia todos os dias. Medite todos os dias. Pelo menos 2 vezes ao dia, como diz a palavra de Deus. Se você não fizer isso, sua saúde espiritual vai deprimir. Eu ainda não vi um crente que abandonou a leitura das Escrituras e está bem. Parei de ler, pastor, mas estou muito bem. Nada tenho falta. Começa aí os grandes problemas. Começam aí os grandes problemas da sua vida quando você deixa de ler a palavra de Deus. Mas parece que tem crente que é movido por provação. Ele tem que ter uma aprovaçãozinha para ele ler a Bíblia. Aí Deus manda, viu? É assim que o carro pega? Então, segura a bênção. Leia as Escrituras. Isso seja um hábito e esse hábito vai se tornar uma cultura na sua vida. Ame a palavra de Deus. Ela é a espada do cristão. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por esta escola bíblica dominical. Obrigado pela tua palavra. E sejamos melhores leitores das Escrituras. Tenhamos amor pela palavra. Sejamos novamente o povo conhecido como o povo do livro. Que a palavra de Deus penetre, Senhor, na nossa mente, na nossa alma, que ela seja expressa dentro de nós. Em nome de Jesus, nós te oramos assim. Podem sentar, irmãos. Só dizer uma coisa a você.